Bom dia, irmãos. Com muita alegria nós estamos aqui para mais uma vez estudar a palavra do Senhor. E bom dia para aqueles também que estão nos seus lares, nos acompanhando. Nós pedimos a Deus a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Que Deus esteja fortalecendo a sua vida. Nós estamos felizes porque nós temos um grupo bom aqui dos irmãos, bastante pessoas estão participando. E temos certeza que também nos lares, aqueles que estão nos acompanhando, sejam edificados também, possam receber do Senhor a direção, a bênção, que eles possam também ter, assim, esse compromisso de estar adorando o Senhor. Aí mesmo no seu lar, você sinta esse prazer e sinta-se abraçado pela igreja. Deus abençoe ricamente. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 e vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, no versículo de número 1 ao 7. Vamos fazer essa leitura responsiva. Sei que é um pouco difícil para os irmãos, mas vamos fazer um pouco desse esforço. Versículo 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vamos ler tudo junto o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deus abençoe a sua palavra. Vamos ter a palavra de oração nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse momento estar na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua companhia, cada momento da nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, da nossa vida material, da nossa vida espiritual. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a fortalecer o nosso coração, nos dá entendimento, nos dá paciência, nos dá Tua paz a cada dia. Abençoe, Senhor, neste momento, no estudo da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, ter edificação, receber de Ti orientação e que a nossa vida, ó Deus, possa ser mudada em algumas áreas que há necessidade de mudança. Sabemos, ó Deus, que precisamos a cada dia estar, ó Deus, conectado contigo para sentir, ó Deus, enxergar aquilo que necessita de mudança. Abençoa-nos, ó Deus, no estudo da Tua palavra, nos capacita e que o Teu Santo Espírito venha falar em cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém.
Conforme nós já estudamos as duas primeiras lições, que estão baseadas no livro de Atos, nós podemos ver as dificuldades que as igrejas se encontraram e ainda se encontram nos nossos dias. A dificuldade que nós vemos a respeito para nós pregarmos, para nós vivermos. E nós vamos ver no estudo da lição, no desenrolar dessa lição, que muitas vezes se torna cômodo para a igreja, como diz, deixar com que as coisas andem como está. Achar que tudo está bom, tudo é relativo, é questão do tempo. Naquele tempo era assim, hoje é assim mesmo. E essa lição de hoje, a primeira lição na carta da igreja de Éfeso, para Éfeso, ela vem tratando assuntos muito esclarecedor para nós. E que nós, como igreja, cada um de nós sabemos disso, somos igreja, fazemos parte desse corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos estar atentos sobre a nossa vida, aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos presenciado, e como nós já oramos, ver se precisa de alguma mudança. Com certeza há essa necessidade de mudança na nossa vida, porque não somos perfeitos. Então, nós precisamos e vamos aprender com essa igreja, especificamente, uma igreja que aparentemente era zelosa e teve uma repreensão dura do Senhor Jesus. Como nós sabemos, do nosso tempo, que agora se tornou mais curto ainda, e a nossa lição de hoje tem 6 tópicos, então não vou estar lendo a lição inteira, mas vou estar fazendo algumas colocações em cada tópico, que o objetivo seria nós passarmos todos esses tópicos. E nós vemos que é importante nós vermos o que aconteceu na igreja de Éfeso, mas também nós temos temas tão importantes do que Jesus vem falar para nós como igreja. Então aqui já na introdução diz, um pouquinho abaixo, nesta lição veremos a respeito do grande desafio de, em meio a esses conflitos, mantermos uma vida doutrinariamente saudável e ao mesmo tempo genuíno amor a Deus, aos irmãos na fé e também aos inimigos. Me chamou bastante atenção sobre isso. Mantermos uma vida doutrinariamente saudável, né? Não está falando heresia, coisas contrárias à palavra de Deus. Ter um genuíno amor a Deus, em primeiro lugar. Aos irmãos, é fácil nós amarmos a Deus, amarmos os irmãos, é fácil. Mas fala também aos inimigos. Quem são esses inimigos? Nós temos inimigos? Sim, nós vamos ver no desenrolar da lição que nós aparentemente podemos não ter inimigo, mas temos. E o inimigo maior, nós sabemos que é o nosso inimigo, aquele que não quer que nós sirvamos a Deus, que nós andamos com Deus, não quer que nós evangelizamos. Então ele usa pessoas. Ele usa pessoas para querer nos atrapalhar, nos afrontar. E nós precisamos então de ter sabedoria para falar com essas pessoas, que muitas vezes nos afrontam. E que muitas vezes é difícil para nós amarmos essas pessoas. Mas nós precisamos de amar sim as pessoas que nos afrontam. E como a palavra de Deus
na sua sabedoria, diz que nós não podemos perder as oportunidades. Muitas vezes, aquela pessoa que é inimiga da igreja, Deus vai dar a oportunidade no momento certo, e nós, como luz, que também a lição vai estar falando, nós somos luz porque nós refletimos aquilo que nós temos dentro, que é Jesus que está dentro do nosso coração. Então, neste momento, nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus. Então, vamos lá no primeiro tópico. Como já foi falado nas outras lições, nós temos aqui um microfone. Se alguém quiser participar, fazer alguma colocação, pode levantar a mão e vir aqui falar aqui à frente, no microfone, tá bom? Então, a cidade de Éfeso, o primeiro tópico. Vamos falar um pouquinho sobre essa cidade para nós entrarmos nos termos que eu vejo mais necessário ainda. Ela era uma cidade rica, histórica, religiosa e comercial. Uma cidade rica, histórica, religiosa e comercial. Essas poderiam ser características para descrever Éfeso como um lugar próspero, feliz e justo, se não houvesse ali uma igreja de Cristo para atrapalhar. Então, aqui nós já vemos, a igreja estava ali naquele lugar, naquela cidade próspera, rica, um desenvolvimento enorme, mas ali tinha uma igreja. Por que essa igreja estava ali para atrapalhar? E nós vamos ver o porquê. A igreja de Cristo sempre terá seu DNA, uma natureza adversa ao mundo, seus regimes, política, ideologia, vícios e pecados, porque como representante do reino dos céus, ela sempre estará em choque, em guerra contra a reinificação que o mundo faz para si, de promover felicidade. Então, por que a igreja incomoda o mundo? Porque ela fala contra o pecado, contra o vício, contra tudo aquilo que não é de Deus. Então, essa igreja atrapalhava, como nós vemos nas lições anteriores, dessa revista, a igreja ficava assim, eles deixavam a igreja lá desde que pagavam os impostos, se os irmãos se lembram bem, pagavam seus impostos, não mexo com vocês. Mas, essa igreja de Éfeso, ela viveu nesse tempo. Sabemos que a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade que havia muita imoralidade. Uma cidade rica, próspera, mas a imoralidade, ela se destacava. Conforme destacamos aqui, está dizendo um pouco mais adiante, conforme destacamos na primeira lição, embora vivesse em paz, os judeus isolavam cada vez mais os cristãos, que ficavam então expostos à perseguição romana. Pelo que entendemos da carta do Apocalipse, a igreja também estava se mantendo pura e afastada, mas a imoralidade não deixava de ser um desafio para ela. Então essa igreja, ela estava se mantendo pura ali entre os irmãos, mas ela tinha que pregar. Ela precisava pregar. E a partir do momento que ela saísse para pregar, que ela era a função da igreja, a nossa função de pregar, vai começar a incomodar as pessoas. Vamos trazer um exemplo para nós. Enquanto nós, como igreja, eu, você, nós somos igreja, não começarmos a incomodar o mundo, as pessoas lá, está tudo bem. Mas você saia, falar do amor de Jesus. Eu estou falando você, nós aqui, saiamos a falar de Jesus, falar contra o pecado, contra o vício, contra a imoralidade.
você vai ver como as pessoas vão dizer mal, falar mal da igreja. Mas enquanto a igreja estiver fazendo ali a vida, a comunhão entre os irmãos, está tudo bem. Aqui diz um pouco mais, é quase no final desse primeiro tópico, que diz assim: a igreja também estava se mantendo pura e afastada, mas a imoralidade não deixava de ser um desafio para ela. Eles estavam vendo tudo. Aí eu pergunto, vamos perguntar a cada um de nós estamos vendo as coisas que estão indo de mal a pior, e muitas vezes a gente fica quieto, não faz nada. Heráclito, filósofo nascido em Éfeso, afirmou que nem entre os animais se via tamanha promiscuidade como nos cidadãos efésios. Esse tamanho, né, que quando fala aqui, afirmou que nem entre os animais havia tamanha promiscuidade. As pessoas tinham vários parceiros. Era uma imoralidade terrível. Era quando esse Heráclito diz aqui que nem entre os animais isso acontecia. Nós sabemos que os animais, a maioria deles tem o seu casal, mas ali não, a promiscuidade era tão grande que eles tinham vários parceiros. Então a prostituição era escancarada. Então esse primeiro tópico aqui deu para nós vermos como era a cidade de Éfeso. E ali estava a igreja. Ali no meio. Se manteve pura, mas nós vamos ver agora a identidade de Cristo. Como que Cristo agora no desenrolar dessa lição, nós vamos ver o que Cristo achou de tudo isso. Como Ele olha para a igreja. E nós vamos ver que não é só isso que Ele espera de nós mantermos puro. Precisamos sim manter puros. Mas, como luz, nós precisamos, a luz, ela é feita para brilhar. E brilhar onde? Onde que a luz brilha? Na escuridão. Segundo tópico, identidade de Cristo. Cristo se identifica de duas maneiras. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas representam a soberania de Deus. E Ele segura na sua mão direita a soberania de Deus sobre a igreja. Jesus, Ele é aquele que sustenta, Ele é soberano, Ele que cuida de nós. Ele tem a palavra, Ele tem poder. Revela a soberania. Cristo apresenta a realidade de que os anjos mensageiros estão obedecendo a ordens expressas, apenas comunicando a palavra que Ele tinha para cada uma das igrejas. Dessa maneira, Ele não é apenas Senhor da igreja, em seu sentido universal, a igreja espalhada pela terra, mas Ele é Senhor de cada igreja local. Eu achei muito interessante isso daqui, da menor até a maior. Muitas vezes, nós como humano, né, como ser humano, a gente olha por aquela igreja grande, a gente olha aquela igreja poderosa, aquela igreja em que as pessoas estudaram bastante, as pessoas que a sua liderança é capaz. Mas aqui a lição está dizendo que quem é o Senhor da igreja é Jesus. Ele tem poder tanto aquela que é grande, tanto aquela que é pequena. Embora nós possamos
considerar que nós somos uma igreja tão pequena. E eu queria colocar aqui, não vamos se esquecer, quando está falando de igreja, está falando de você. Pense nessa maneira, na nossa igreja, eu como igreja, o Senhor como o Senhor do quê? Da minha vida. O Senhor que cuida da minha vida, que cuida dos meus irmãos como corpo. De cada um, o Senhor está cuidando. Então, Ele é o Senhor de cada igreja local, da menor até a maior. O segundo, quando Ele diz que Ele anda entre os 7 candeeiros. Os 7 candeeiros. É aquele que se preocupa com a igreja. Ele está no meio da igreja. Ele anda sobre os 7 candeeiros, está presente. Nós já paramos para pensar que Jesus está presente? Quando nós lemos na palavra de Deus que, palavra de Jesus, que onde estiver 2 ou 3 ali eu estou no meio deles, nós já paramos, sabe que a gente para pensar que Jesus está no nosso meio, e Ele conhece as dificuldades nossas, Ele conhece tudo que nós estamos passando, Ele conhece o nosso sofrimento. Você está passando por alguma provação, algum sofrimento na sua vida, sua família, sua saúde. Jesus conhece, porque Ele é Senhor, Ele está no meio, supervisionando tudo, nada escapa dos seus olhos. Está dizendo aqui, esta imagem, os borne, a imagem de andando combina a ideia de preocupação pela igreja e a autoridade sobre ela. A autoridade de Jesus sobre a igreja. Cristo está atento e sempre atualizado com tudo o que está acontecendo dentro da igreja, de modo que o seu diagnóstico nunca é impreciso a respeito de sua real condição. E é por isso que ele faz as observações positivas e negativas necessárias para cada igreja. É o que nós vamos ver no terceiro tópico aqui. Essas colocações impostas pelo próprio Jesus. Então, a identidade de Cristo. Também nós já podemos, creio que ficou bem claro, que a identidade de Cristo, Cristo presente, Cristo cuidando, Cristo no nosso meio, sabendo de todo o que está se passando na nossa vida. Essa é a identidade de Cristo. Nós temos a nossa identidade. A identidade de Cristo é essa: soberania sobre a nossa vida, presente, conhecendo, abençoando, cuidando, trabalhando a cada dia. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Terceiro ponto: fiel na doutrina. Fiel na doutrina. Cristo faz 5 elogios à igreja de Éfeso. Eu achei tão interessante estudarmos. Já estudamos ali, sobre o Apocalipse. Até encontrei uma revista. Eu sabia que a gente tinha estudado, mas foi tudo por Deus. Fui olhar e encontrei essa revista. Foi em 2016, o 4º trimestre, que falou sobre a igreja no Apocalipse, e falou um pouco sobre isso. Nós estudamos aqui. Então, terceiro tópico: fiel na doutrina. Cristo faz 5 elogios à igreja de Éfeso. Ela é laboriosa. Isso daqui eu já vou dizendo o que é laboriosa.
ela se esforçava. Isso era algo positivo dessa igreja, uma igreja esforçada, perseverante, que se perseverava na doutrina, não suportava homens maus. Olha que maravilha. Põe à prova os falsos apóstolos e suporta as provações. Esses elogios são muito significativos, conforme vimos, considerando o difícil contexto de perseguição. Seria muito mais fácil para uma igreja sobreviver se ela trocasse a sua fidelidade confessional e rigor ético por uma atitude mais relativista, elástica e transigente com os erros, vícios e imundícies de sua cidade. Mas disso a igreja de Éfeso não poderia ser acusada, tendo sido pastoreada por Paulo, Timóteo, João, e de admirar que houvesse se tornado tão firme doutrinariamente e resistente com as heresias e imoralidade e ameaças de perseguição. Além disso, Éfeso era a igreja mãe, a ponto de partida do ministério missionário expansionista de Paulo na Ásia. Mesmo tendo passado cerca de 3 décadas desde a fundação, a igreja se mantinha firme. E ainda que tenha sofrido perdas devido à perseguição, talvez até martírio, ainda se mantinha fiel. Então, a palavra de Jesus para essa igreja. Olha que maravilha. Nós poderíamos dizer assim que essa igreja não tinha nenhuma reprovação por Jesus. Se manteve firme, suportou as provações, mesmo no meio daquela cidade de tanta corrupção, tanta adultério, tanto vício, tanta coisa ruim, a igreja se manteve zelosa, doutrinariamente. Mas Jesus, ele vai trazer uma palavra muito pesada para essa igreja. Primeiro, a essa mesma igreja, elogiando a sua constância, relatando que por boca do então pastor da igreja, Onésimo, fora informado que vós todos vivíeis segundo a verdade, que nenhuma heresia se aninha entre vós, e que não dais ouvido a ninguém que vos fale de qualquer coisa a não ser de Jesus Cristo, na verdade. Nós vemos aqui, então, uma igreja, como já dissemos, uma igreja que aparentemente estava tudo tranquilo. Cuidado com a pregação, cuidado com aqueles que vinham até a igreja. Vamos ver se essa pessoa aí realmente, se ela pode estar falando, se não vai falar alguma heresia aqui na igreja, né? A fibra da igreja em sua defesa doutrinária e resistência contra os falsos ensinos era realmente admirável. E a expressão final do versículo 3 revela isso. Não te deixaste esmorecer. A igreja que não se esmoreceu, a igreja de Éfeso. A palavra esmorecer é a tradução, uma palavra estranha aqui, né, que significa desânimo ou cansaço. Não se esmoreceu. Mesmo diante das dificuldades, ela não se esmoreceu, se manteve firme. Causado após longo período de esforço sacrificial. A palavra é utilizada aqui, figuradamente, para exaustão espiritual, resultante da perseguição e das lutas contra os falsos mestres. Essa outra palavra também, exaustão espiritual, muitas vezes tem pessoas que têm passado por isso, não se mantém firme, porque não suporta. Ela vai sendo pressionada até o momento que ela vai se enfraquecer, o qual essa igreja não aconteceu isso. Ela se manteve firme.
resultando da perseguição e da luta contra os falsos mestres, mas também triunfando sobre os hereges, né? Aqueles que eram os hereges, são a doutrina contrária, mantido sua vigilância espiritual. Eles manteram a sua vigilância espiritual. O quarto ponto, agora nós vamos ver o que Jesus vem falar para essa igreja, o qual nós precisamos estar atentos. Quarto ponto. Tenho, porém, contra ti. Essa é a palavra de Jesus, revelado a João. Como nenhuma igreja é infalível, Éfeso precisava responder pelo seu desvio, por nos amar. Deus não nos livra de sua disciplina quando não vivemos um cristianismo autêntico, com o fim de nos aperfeiçoar e nos adverte contra o pecado. Jesus tinha algo contra a igreja, e essa expressão torna-se padrão para descrever os problemas morais nas outras cartas, também com o fim de alertar contra o inevitável julgamento vindouro. Qual que Jesus ele pegou pesado aqui? E o que nós estudamos hoje, enquanto existir igreja, nós precisamos falar. Quem tiver na igreja precisa falar, mas muito mais que falar, é viver, porque falar é fácil, né? Eu quero ver, é viver esse amor. Então ele diz, o primeiro amor, descrito no versículo 4, sugere aquele amor do início da caminhada cristã. O que está lá no versículo 4? Então, com a Bíblia aberta. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor. Às vezes você pode estar pensando aí, eu creio que talvez a maioria que saiba o que é o primeiro amor. É o amor de Deus, aquele amor, quando você foi chamado, foi impactado, teve o toque de Jesus na sua vida, a sua vida foi mudada. Você deu lá aquela meia volta, deixou o caminho do mundo. Alguém pode dizer, não, mas eu nunca fui do mundo. Eu nunca pratiquei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Mas quando nós falamos do mundo, é aquela pessoa que não tem conhecimento de Deus, uma pessoa que não tem conhecimento por que Jesus sofreu, por que Jesus morreu, por que Jesus foi enviado primeiramente. Vocês abandonaram o primeiro amor, você estava fazendo tudo certinho, mas abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Esse primeiro amor é aquele desejo, quando nós se entregamos a Jesus, a nossa vida a Jesus, a gente quer que mais pessoas recebam, mais pessoas fiquem sabendo, nós queremos falar, nós queremos anunciar, temos desejo de anunciar, temos desejo de viver, aquela pessoa que fala, que muitos dizem até, tal pessoa é fanática. Existe o fanático, é aquele que se acha melhor. Mas existe aquele que tem no seu coração o desejo de transmitir a palavra de Deus. Transmite com a sua boca, transmite também com a sua vida. E essa igreja de Éfeso, ela tinha abandonado o primeiro amor. Essa é a palavra do Senhor sobre eles. Abandonaste o teu primeiro amor. Não pregavam mais. Viviam, conservavam, mas não desenvolveram. Perdiam as oportunidades. Não falavam de Jesus. Vamos um pouquinho além.
não estavam brilhando onde era necessário brilhar. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Ser luz dentro da igreja não é difícil. Ser luz, talvez dentro da minha casa, já é um pouquinho mais difícil. Talvez eu na minha casa eu não seja, pois vamos usar essa palavra, um cordeirinho, como eu sou aqui na igreja. Mas e lá no mundo? Nós vemos lá no começo da lição que nós precisamos amar a Deus, amar ao próximo e amar o inimigo. E cada um reflete aí, quem pode ser o seu inimigo? Será que a gente tem implicância com alguém, alguma pessoa que você conhece? Cada um pense nisso. Nós não precisamos aqui mencionar nada. Então, abandonaste o teu primeiro amor, não pregava o evangelho mais. E a gente corre um grande risco na nossa vida espiritual, nessa carreira, meus irmãos. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo e sabemos que nós estamos aqui de passagem, mas é uma passagem que nós vamos correndo esse processo de santificação, de serviço. Deus olha para mim, olha para você, espera que nós sejamos luz, que espera que nós estejamos aqui fazendo a nossa parte, de estar anunciando a palavra de Deus para outras pessoas também. Então esse amor não pode ser perdido de vista. Nós temos que ter, misericórdia dessas pessoas que estão se perdendo. E as oportunidades com certeza virão. Nós não precisamos ser fanáticos, mas precisamos ter amor por essas pessoas e não perder as oportunidades que é Deus que nos dá. É o Senhor que nos dá. Muitas vezes as oportunidades vêm na porta da nossa casa, ou no nosso trabalho, ou na rua, e nós não podemos perder. Vamos continuando aqui. Então, o primeiro amor. Ou seja, quando a igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, ela viveu diante de intensa consagração, disposição, voluntariedade. Ela expressava seu amor a Deus, ao próximo, de modo vigoroso, e ainda assim resistia às tentações da cidade e aos falsos apóstolos. Contudo, com o passar das décadas, sofrendo privações e intensa perseguição, embora a igreja tenha se mantido doutrinariamente fiel, enrijeceu-se, talvez por autodefesa ou apatia. Ela se enrijeceu. Mas o fato é que Éfeso deixou de exercitar a principal, maior das virtudes, que é o amor. Em 1 Coríntios 13, aprendemos que qualquer que seja o nosso talento, as nossas obras ou realizações sem amor, tudo se perde. Nada tem qualquer proveito para Deus. Então, tudo que fizermos, se não tiver amor, nada adianta. O primeiro amor se refere aos dois grandes mandamentos, de amar a Deus e ao próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que está próximo. Não é isso? Quem é o meu próximo? Aquele que está próximo. Nós precisamos amar. Jesus já alertava que o amor se esfriará. Ou seja, aquele que ama a Deus necessariamente deve amar o seu irmão. Essa palavra aqui também nós não precisamos ficar repetindo. Todos aqui sabem que o amor se esfriaria. Palavra de Jesus, na sua infinita sabedoria. Ele diz, o amor se esfriaria. De quase todos. É uma porcentagem muito pequena daqueles que não vão se esfriar. Não há cristianismo sem expressão vertical e horizontal do amor simultaneamente. Comenta sobre os Efésios que um amor apaixonado por Cristo nos leva a amar os de fora e a buscar ganhá-los. Isso eles tinham perdido. Essa é a palavra contra aquela igreja.
E como eu disse, nós devemos olhar para dentro de nós, cada um, sem dizer, é fulano não está trabalhando, fulano não está vindo na igreja, fulano não vem na reunião de oração. Não, vamos olhar diferente. O que eu estou fazendo? Eu estou orando mais, eu estou evangelizando, eu estou sendo um bom pai, estou falando, estou vivendo, né, o amor de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Um pouquinho mais aqui, vamos adiantar um pouquinho, para nós poder concluir. Ele nos conhece e por isso nos trata. Desculpa, acho que eu pulei. Vamos no quinto tópico aqui, desde o começo, tá? A rememoração é a oportunidade de corrigir o que ainda precisa ser corrigido. Exatamente, é isso aqui que eu queria ver. A rememoração é a oportunidade de corrigir o que ainda precisa ser corrigido. A rememoração. Vamos rememorizar. O que nós estamos fazendo? Esse estudo, a gente olha lá para a igreja de Éfeso. O que estava acontecendo? Mas a vida continua. Nosso meio é tempo nosso. A palavra hoje está enfatizando para nós. Vamos rememorizar e é a oportunidade de corrigir o que ainda precisa ser corrigido. Essa é a oportunidade que Cristo oferece aos Efésios. Lembra-te depois de onde caíste. O arrependimento afeta a existência humana em sua totalidade. Atinge o âmago, ou seja, atinge o centro da nossa vida. Do ser e afeta todo o relacionamento externo com Deus e com o próximo. Arrepender-se e dar as costas ao pecado. Arrepender-se e dar as costas ao pecado. Fé é voltar para Deus. Então, se nós temos fé em Deus, nós precisamos voltar para Deus. Dar as costas ao pecado, mas voltar-se para Deus. Isso é fé. Quando a igreja é acusada de pecado, não devia haver demora em se arrepender, pois se presume que, falando com pessoas espirituais, haveria seriedade na consideração do próprio pecado. Eu achei muito interessante essa colocação, né? Quando aqui se falando de igreja, né? Falando de pessoas, falando de nós como cristão, quando nós temos alguma repreensão, e sempre temos, da palavra de Deus, nós devemos logo acatar. E não ficar procurando desculpa. Por quê? Porque nós temos conhecimento. Nós temos o Espírito Santo que toca no nosso coração, que nos incomoda quando nós estamos em inconformidade com a vontade de Deus. Então, quando a palavra vem, ela vem diretamente e nós precisamos corrigir. E sempre há esse tempo, esse chamado para o arrependimento. Jesus, ele viu aquela igreja que estava fazendo, como nós vimos, 5 pontos corretamente, mas tinha deixado lá um ponto, né, no amor, desse primeiro amor. Vamos lá. Mas Cristo é paciente, amável e nos dá tempo para a consideração. Ele nos conhece e por isso nos trata segundo a sua misericórdia e ensina aos pastores para que age de igual modo. Está lá em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Achei muito importante também e necessário, né, a gente estar falando, estar pensando sobre isso. Essa carta aqui de Paulo a Timóteo, ele fala sobre a disciplina. Quando disciplinar alguém, né, quando fala endereçado aos pastores ou ao conselho da igreja, quando quando vamos disciplinar alguém, mas disciplinar com amor. E diz que
nós sabemos disso, que a disciplina, o objetivo não é afastar a pessoa da igreja, mas é trazê-lo, é fazer com que a pessoa se arrependa. Isso que está dizendo, quando alguém é disciplinado, ou é exortado pela palavra, ele não tenha essa dificuldade. Isso é que Jesus espera de cada cristão, que reconheça, né? Por isso, essa é uma prática que se espera do cristão durante toda a sua caminhada. Não haverá um tempo nessa realidade em que vivemos, em que não mais precisaremos nos arrepender. Eu já vou concluir, eu começo a falar aqui e me empolgo, tá? Desculpe aí. Precisaremos nos arrepender. Como pecadores, estamos sempre sujeitos à corrupção. E ninguém sabe disso melhor que o Senhor da igreja. Então precisamos nos arrepender. O sexto ponto para nós concluirmos, a promessa. Então, nós falamos sobre o arrependimento, precisamos se arrepender, é a promessa. Por fim, a promessa de Jesus a Éfeso será o encorajamento, que ocorre em todas as 7 igrejas. Quando ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa de Jesus é para aqueles que vencerem a esses, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A promessa de Deus é para aqueles que vencerem. Nós estamos em uma caminhada. Precisamos vencer. Não podemos olhar para trás, mas precisamos olhar para frente, para Jesus, que está nos conduzindo. Então, assim somos vencedores. Aqui diz também a promessa que Adão e Eva perderam, tornaram-se atual para aqueles que se mantêm nos caminhos do Senhor até o fim. Não apenas a infidelidade doutrinária, mas vivendo a expressão real do amor de Jesus. Então, irmãos, a vida, nossa vida doutrinária, conhecimento, né, procurar manter a igreja firme na doutrina, é importante? Sim, com certeza. Mas o amor não pode ficar de lado. E mais uma vez, esse é o desafio para cada um de nós, para mim e para você. Precisamos se preocupar mais, não só preocupar, mas fazer. Nós não temos nenhum poder para salvar vidas, mas Jesus confiou em nossas mãos para nos anunciar o Evangelho. Muitas pessoas estão à espera de cada um de nós para ouvir falar do Senhor. O acesso à árvore da vida alerta, portanto, os efeitos da desobediência provocado pelos nossos primeiros pais. No Éden final, a maldição do primeiro Éden é revertida e a vida eterna é agora concedida ao povo de Deus. Aquele espaço de acesso exclusivos aos vencedores é reservado para todos aqueles que perseverarem até o fim. Esses serão recompensados, vivendo para sempre num lugar completamente alheio ao pecado, onde não mais haverá sequer o cheiro da morte. A vida tem a palavra final. E vamos ser alimentados pelo próprio Jesus. Beber dessa água, que é a fonte, que é o próprio Jesus. A conclusão. A igreja de Éfeso possuía boa teologia, fidelidade confessional, experiência acumulada. Além disso, era uma referência na Ásia Menor para as outras igrejas mais jovens. Porém, todas essas boas características não são suficientes aos olhos
perscrutadores de Cristo. Perscrutadores de Cristo. E ele vê tudo. Jesus vê tudo. Ele vê como nós estamos se portando. Eu posso estar aqui à frente falando tanta coisa do que eu li na lição, falando para vocês, mas também posso não viver nada daquilo que estou falando. E vocês não vão ver. Mas Jesus vê. Ele vê, e do que adianta? Lá no final, Jesus fala assim, você não viveu nada daquilo que você falou. Nada daquilo que você falou, você viveu. Foi apenas em palavra. É isso que Jesus diz para aquela igreja. Olha, vocês são tão firmes doutrinariamente, mas perderam o primeiro amor. Vocês não fizeram aquilo que era para fazer. Vocês deixaram de ser luz. E é isso que ele está dizendo. Uma igreja que não tem amor será reprovada aos olhos de Deus. Aplicação. Há um crescente interesse pelo estudo teológico nas igrejas evangélicas e em geral. Porém, isso não indica necessariamente crescimento no amor sincero e autêntico a Deus e ao próximo. Cresça em conhecimento, mas se isso não estiver gerando mais amor em você, desconfie, porque algo está errado. Aprender de Jesus é aprender a amar. Que Deus nos abençoe, cuide de nós, que nós possamos realmente ser luz, ser bênção, ser paz. Eu queria só fazer mais uma colocação aqui, que talvez os irmãos não perceberam, que diz assim, em todas as cartas às igrejas, as 7 igrejas, lá no começo ele fala, o anjo da igreja em Éfeso escreve, e lá no final ele vem dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas. Tem igreja aqui que não recebeu reprovação, mas diz, quem tem ouvido, ouça. Então, nós precisamos dar ouvido, ouvir o que Deus tem falado para nós. Amém? Deus abençoe.